Olá, escritoras, escritores, povo do livro e amantes da literatura. Aqui estamos ao vivo para toda a máquina do mundo virtual, esse nexo primeiro e singular, diretamente dos estúdios Gargamel, no bairro do Limão, em São Paulo. Quem lhes fala é Rogério Duarte, secretário-geral da União Brasileira de Escritores, acompanhado do presidente da entidade, Ricardo Ramos Filho. Este é o nosso UBEcast, o podcast da UBE, ao vivo para todo o orbe terrestre. Estamos ao vivo com Hélio Clapper, que é o nosso primeiro entrevistado. Hoje é sempre um dia especial, toda vez, né, Ricardo? Que a gente entrevista primeiro um associado da UBE, depois um convidado, é sempre melhor. É o dia que a gente prefere, quando a gente tem duas pessoas aqui para entrevistar. O Hélio Clapper, que é o nosso associado que está aqui hoje, ele é médico e escritor. Ele é professor titular aposentado da Escola Paulista de Medicina e tem uma trajetória marcada pela escuta sensível, tanto no consultório quanto na literatura. Ele participa do GENAM, Grupo de Pesquisa em Literatura, Narrativa e Medicina da USP, vai contar para nós um pouco o que é esse grupo, o que ele faz, e tem explorado com humor e senso crítico a relação entre vida e linguagem. Ele estreou na literatura, é um escritor recente, estreou na literatura com Crônicas Mundanas, finalista do prêmio Off Flip de 2023, e publicou também 40 haikais que estão por aqui. Este livrinho, depois a gente vai falar um pouco dessa forma poética que é o haikai, e está preparando um livro novo que é o Encrontos, que é Entre Crônicas e Contos, um livro que reúne textos sobre tempo, memória, cidade, floresta e imaginação. Ele próprio diz que a sua intenção é sempre despertar no fundo da consciência uma pergunta: o que você faria se fosse você? Hélio, seja muito bem-vindo, dá um olá para as pessoas que estão nos assistindo. Obrigado Rogério, obrigado Ricardo. Prazer estar com você aqui, Hélio. Você sabe que a gente já é amigo, você sabe que eu tenho um carinho muito grande por você. Estou feliz de ver você aqui hoje. Obrigado, eu também estou muito feliz, agradeço essa oportunidade, esse convite. Você é muito bem-vindo aqui, Hélio. Hélio, você é médico, professor, cronista e poeta. A gente sempre começa com uma primeira pergunta. Como é que a literatura entrou na sua vida como leitor? E depois, como é que você virou escritor? Bom, como leitor, isso desde criança. Eu fui alfabetizado muito cedo. Eu tive uma tia que me alfabetizou com 4 anos de idade, eu sabia ler e escrever, por incrível que pareça. Então, eu cresci com coleções de Monteiro Lobato, Tesouro da Juventude. Eu cresci lendo. Então, eu sempre fui um bom leitor. Isso até entrar na faculdade de medicina. Que aí, ela bloqueou o leitor? O leitor por diversão, sim. Né? Mas eu me tornei um leitor técnico. Né? Tinha muita coisa para ler. E gozado, porque hoje, pensando bem, eu sempre li, mesmo livro técnico, pensando na linguagem, por incrível que pareça. Então, a leitura para mim sempre fez parte. Agora, como eu virei escritor, veio como muita gente por causa da pandemia. E, na verdade, é o seguinte, isso está ligado a uma história, né? Eu, em 2014, fui diagnosticado com câncer. E aí eu passei de médico a paciente. E é muito engraçado que a linguagem, o pensamento do médico e do paciente é totalmente diferente. Né? E eu tinha isso em mim, os dois, o médico e o paciente. Aquela história do diabinho e do anjinho no ombro, um falava uma coisa, o outro falava outra, e eu discutia muito comigo mesmo. E eu percebi isso, a linguagem do médico, o pensamento do médico, o pensamento do paciente é muito diferente. E eu acabei escrevendo um conto. Esse conto chamou A Dor do Tempo, e foi a história da minha doença até a recuperação e tratando justamente dessa diferença de linguagem entre médico e paciente. E aí, durante a pandemia, eu, fazendo parte da população de risco, tive que ficar em casa. E em casa eu lia e escrevia. E, por acaso, aconteceu de eu ver um edital de uma coletânea, estava aberto, chamava Relatos da Pandemia.
E eu acabei mandando esse conto. Esse conto foi aceito, foi publicado. Isso foi a minha primeira publicação oficial. E aí eu tinha aquele monte de crônicas, porque o que eu escrevia era sobre o cotidiano, Que são essas aqui. que são essas As daí, Crônicas exatamente. Mundanas, que foi publicado pela Dialética Literária. Isso. E eu tava, era isso, era o mundo que eu via pela janela, né? Então, eu escrevi sobre isso e juntou aquele monte de crônicas. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou tentar publicar. E mandei para publicação e foi publicado. Hélio, deixa eu te fazer uma pergunta que está fora do script, mas agora eu fiquei curioso. Você é um bom paciente sendo médico? Você é obediente? Com certeza não. O Como pior, todos os médicos. exatamente, o pior paciente é o médico. É. E eu coloco isso numa crônica. Por quê? O médico, você fala assim, então é bom, porque o médico sabe o que vai acontecer. Por outro lado, é muito ruim, porque o médico sabe o que vai acontecer. E tudo depende de como ele dialoga com essa dualidade, né? Eu tinha discussões com o meu médico, por exemplo, que você fala assim, não é o paciente que está falando, quem está falando é o médico. Aí quando eu chegava em casa, eu falava, meu, você é um idiota, como é que você vai discutir isto com o seu médico, né? Você tem que obedecer, você tem que fazer. E era uma briga comigo mesmo. Mas não posso dizer que eu sou um bom paciente, e médico não é bom paciente. E foi o que eu imaginei. Os piores alunos são os professores, os piores pacientes são os médicos. Mas é isso. Mas, Hélio, a gente tá aqui para falar da tua literatura. Eu quero falar desse primeiro livro, Crônicas Mundanas. Por que crônica? Vamos começar por aí. Ok. Crônica é o que eu falo, não é nem o que eu escrevo. Tá? Eu falo crônica. A minha forma de se comunicar é essa, né? Eu sou um contador de causos, eu costumo dizer isso. Eu vou contando história, E normalmente eu gosto de mexer com o sentido das palavras, né? Então aquilo que eu escrevo, para quem lê, não é o que está escrito, mas é o que está atrás do que está escrito. Uhum. Duplo sentido, muita ironia. Eu às vezes sou sarcástico, eu sou bem-humorado, eu gosto de contar piada. Então, crônica é o dia a dia. E eu sou muito ligado nisso, naqueles detalhezinhos que normalmente passam desapercebidos. Então eu digo assim, sei lá, caiu a árvore. Você fala, mas caiu a árvore por quê? Porque aí você começa, né? Porque o prefeito, porque não sei o quê, porque o serviço público não funciona, então você faz a crítica. E eu acho que, assim, crítica e a crônica te dá essa oportunidade de você fazer a crítica sem ser pesado, né? Você pode fazer a crítica de uma forma leve, de uma forma bem-humorada, né? E é isso que eu procuro fazer. E aquilo que eu coloquei, eu coloco as situações em que você para pensar e diz assim, se fosse eu, o que eu ia fazer? Eu ia fazer alguma coisa diferente ou eu ia fazer a mesma coisa? Uhum. Então, essa é a minha forma de me comunicar, né? Eu acho que a crônica é o que se... É o formato ideal. Exatamente. Então, a partir disso, eu formulei a seguinte pergunta. Além das crônicas, você também publica haikai. E tudo isso são formas literárias concisas, breves, curtas. Uhum. Então, minha pergunta é a seguinte. Você tem a ver com o fato de você ser cirurgião? Eu posso complementar essa Por favor. pergunta? Como é para você? Porque eu acho que a crônica dos gêneros literários talvez seja o mais livre. E o haikai dos gêneros literários talvez seja o mais preso. Uhum. Como é lidar com esse dualismo? Então, a coisa veio do seguinte, Ricardo. Eu estava procurando exatamente... Bom, primeiro respondendo ao Rogério. Com certeza, tem tudo a ver com a personalidade do cirurgião. O cirurgião é direto, é corte. Se você lê as frases, são curtas, as frases, muita frase com vírgulas, pontos, frases bem curtinhas. Precisão. É preciso e rápido, tá certo? Isso tem muito a ver com a personalidade do cirurgião.
E o que eu estava procurando era conseguir ser o mais conciso possível dentro de um texto. Né? Quer dizer, entra nessa linha de frase curta, mas a frase pode ser curta, mas ela tem que transmitir a tua ideia. E aí eu comecei a escrever microconto, nanoconto, e aí vai por aí além. Tudo na pandemia também? Tudo na pandemia. Sim. E aí, o que aconteceu? Eu cheguei à conclusão que o que mais transmitia uma ideia, não é só a ideia em si, mas todo um universo, um momento, toda uma percepção, né? Era o Haikai. E aí eu fui estudar Haikai. Uhum. Eu não sei japonês, não entendo Inclusive nada. de isolamento, né? Tudo. Né? Então, eu não sei nada de japonês, nunca estudei japonês, então eu fui ver os haikais traduzidos, que já são um pouco. Já é uma corruptela do haikai. Mas tem uma antologia muito boa Do Paulo Franchetti. Essa é um clássico. Nossa, porque ele tem em japonês, tem transliterado, Aham. e aí ele tem a explicação, quer dizer, ele te mostra esse universo que às vezes a gente, pela cultura ocidental, a gente não entende. E aí eu comecei a me envolver com o haikai. E aí eu acabei escrevendo. Então eu tenho haikais, eu publiquei no blog da UBE. No blog da UBE, os haikais com as cores. Exatamente. Isso, exatamente. Mas eu tenho haikais cirúrgicos. Tá? Inclusive eu tenho um haikai cirúrgico, que eu chamo de cirúrgico, que eu mandei e que ele foi semifinalista do prêmio Raijin. Ah, que bom. Que é um prêmio. O Raijin é o escritor de haikais. Né? Ele foi semifinalista do prêmio Raijin. Então, a ideia é exatamente essa, é transmitir o máximo dentro do mínimo. No final das contas, eu acabei escrevendo um nanoconto que chama ALZ, Reticências, que seria o Alzheimer. Né? E o nanoconto é reticências, vírgula, mas esqueceu. Acabou. Quer dizer, se não dá para transmitir toda a ideia dentro disso, eu não sei o que é. Mas essa é a concepção do haikai, é isso que eu estava procurando. Escuta, o grupo de pesquisa e estudos em literatura, narrativa e medicina da USP. Eu queria perguntar duas coisas. Primeiro, o que esse grupo faz e qual a relação disso com essa tua carreira? E eu posso acrescentar mais uma pergunta? Diga. Aí você já responde tudo de uma vez. O que significou para o grupo a ida da Fabiana Carelli para os Estados Unidos? Você pega na ferida, né? Mas tudo bem. Bom, primeiro, Genan. Eu entrei no Genan em 2014. Tá? E a minha preocupação quando eu entrei no Genan era com o ensino. Por quê? Eu acho que o ensino de medicina, e eu dava aula de técnica operatória, que é a coisa mais braçal, mais mecânica que pode ter dentro da medicina. E eu achava que o ensino de medicina estava ficando muito tecnicista. Os alunos estavam muito mais interessados nos aparelhos do que nos pacientes. E eu conhecia a Fabiana, que é uma das coordenadoras, ela e o Carlos Eduardo Pompilho, e acabei entrando no grupo pensando justamente nessa parte de humanização do ensino médico. E o Genan, como o nome diz, né, ele começou como um grupo de medicina narrativa, estudo de medicina narrativa. E a medicina narrativa, ela começou no final do século passado, começo desse século, com uma médica que também tem formação em letras, em literatura, que é a Rita Sherman, na Universidade de Colômbia. E essa foi uma vertente da medicina que queria justamente humanizar a medicina, que estava completamente dissociada da relação médico-paciente. Então o grupo começou trabalhando essa vertente que era a medicina narrativa. O problema é que, como tudo acontece, a medicina narrativa não se tornou um ramo da medicina que
seria uma parte daquilo que é a Humanidades Médicas. Ela se tornou as Humanidades Médicas. Então, tudo era narrativa, né? Hoje em dia, qualquer artigo publicado ele tem que ter a palavra narrativa para ele ser aceito. E o grupo viu que o que a gente estava fazendo não era só medicina narrativa. A medicina narrativa ela é um pedacinho das humanidades médicas. Então, esse grupo ele tem 4 pilares. Um é a medicina, antropologia e sociologia, que vai terminar na medicina narrativa. O outro é a filosofia da linguagem, que vai dar a teoria do discurso. Terceiro é a hermenêutica filosófica, que é do Heidegger. E o quarto é a dialética do Hegel. Então, Que difícil, hein? Pois é. Legal. Complexo. Você sabe que, não sei se você sabe, mas eu participei do Genan. Quando eu estava fazendo doutorado, eu Você fez. estava no Genan também. Pois é, isso foi antes de eu entrar. Foi. Então, é complexo, mas a gente chegou à conclusão que é o que o grupo faz, né? Se você quer estudar humanidades médicas e relacionar humanidades com a saúde, você tem que envolver tudo isso e não só a medicina narrativa. Então, o Genan entrou muito por esse caminho. E respondendo a tua pergunta, a Fabiana acabou indo para os Estados Unidos, ela foi para Princeton para fazer teórica. No início era para fazer o pós-doc dela lá. No final ela foi ficando. Hoje ela está lá. Dificultou muito como é que se diz, a dinâmica do grupo, né? Porque querendo ou não, dependia muito dela, porque ela é uma pessoa assim, extremamente ativa. Mas ela continua coordenando, mesmo de longe, tudo passa por ela e pelo Carlos Eduardo, pelo Cadu. Então, atrapalhou um pouco a dinâmica do grupo, mas a gente continua e continua firme. Algumas coisas que estavam sendo feitas na pandemia, por exemplo, o Book Club, nós paramos. Voltamos com as reuniões presenciais teóricas, que aí é só do grupo. O podcast que a gente tem também, Ciência Poética, está um pouco parado. E a gente iniciou uma atividade que é o Curau do Genan. Curau, normalmente todo mundo faz sarau. A gente fez curau, né? E uma vez por mês a gente convida um escritor, escritora, não para falar só sobre o livro, mas sobre o processo de criação, de escrita, etc. E a gente faz uma atividade em que todo mundo, é para 20 pessoas no máximo, então é uma atividade que todo mundo participa, tá? De escrita criativa, pode ser, e depois a gente termina numa mesa do restaurante, batendo papo, aquela coisa toda que e é muito bom, Bom. Tem sido bem bom. Bom, nos encaminhando para o final, tenho 2 que são diretas. Primeira, tem livro para sair? Tem o Incrontos. Fala dele. Que é entre crônicas e contos. Então, o próprio título já entra nessa coisa do entre crônicas e contos, mas ela tem uma coisinha a mais. Normalmente tem trabalhos mostrando que se você deixa a primeira e a última letra da palavra no lugar e você embaralha as letras do meio, o teu cérebro, ele corrige. Então, todo mundo vai ler encontros. Mas, na verdade, é encrontos. Então, tem essas coisinhas. E eu estava até comentando com o Ricardo. Eu considero isso uma evolução. Meu primeiro livro foi Crônicas, agora tem Crônicas e mais alguns contos. E agora eu já estou fazendo um que é só contos. Só contos. Então um dia vai sair o romance. Muito bom. Se der tempo. Complete a frase de Clarice Lispector, para a gente fechar. Quanto ao futuro... Quanto ao futuro, não temo por não conhecer os seus limites. E por não os conhecer, eu mantenho uma enorme vontade de realizar. Porque eu não acho que as realizações matam o desejo, mas antes o revigor. Tá ótimo. Muito obrigado, Hélio. Eu que agradeço. Hélio, obrigado. Prazer estar com você aqui. Todo meu.
Foi uma alegria ter você aqui. A gente vai fazer uma pausa de 2 minutinhos e já volta com a nossa convidada de hoje, que é a Juliana Dantas.